TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa Bernardo Filho entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo, como faço todas as semanas, a audiência, o carinho e a gentileza dessa permissão de nós estarmos juntos durante uma hora, prometendo à senhora e ao senhor que teremos uma entrevista muito interessante hoje, porque eu tenho dois convidados. Mas eu queria iniciar o nosso programa de hoje dizendo que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ingressou ontem com uma ação onde os deputados diplomados através de uma mudança no regimento interno da Alerj, os 5 deputados presos, poderiam tomar posse no presídio. É o caso, por exemplo, do deputado Nescau, Marcos Vinícius Nescau, né? Muito conhecido aqui na cidade, do Marcos Abraão, enfim, vários deputados bastante conhecidos aqui e que, por esse arranjo, digamos assim, dentro da Alerj, eles poderiam tomar posse e assumir os mandatos quando saíssem da cadeia, né? Os suplentes foram convocados, etc. e tal, mas o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se insurgiu contra isso e já ingressou com uma ação para acabar com esse trem da alegria criado pela Alerj. Mas o assunto que eu queria falar, e eu vou inclusive pedir ao Getúlio para colocar uma foto no ar, é que nós tivemos ali na Piabanha, na Avenida Piabanha, na Rua Piabanha, há 2 meses atrás, a queda de uma árvore ocasionada por chuvas e essa árvore foi retirada dali do local, mas ficou um buraco e deixou a Piabanha em mão única. E lá se vão 2 meses sem que o conserto tenha sido feito. Getúlio, você conseguiu localizar a foto para a gente mostrar aqui para os nossos telespectadores? O estado? Hã? Ainda não? Bom, não tem problema não. Então, conforme eu dizia, gente, se você pensar que 2 meses para solucionar um problema de uma via no centro histórico, que é importante para a cidade, porque mais algumas chuvas e aquela rua vai ceder totalmente e vai dar um nó no trânsito do centro histórico. Você pensar que 2 meses é um tempo que já deveria alguma coisa ter acontecido. É assim que temos que pensar. Só que, nesse governo estagnado, nada acontece mais. Nada acontece mais. Na rua Raul de Leone, também tem um buraco lá que também já está com bastante tempo. Está aí a foto? Olha aqui, agora para os nossos telespectadores, está aí a foto. Olha, quase a metade da pista cedeu. Ia estar assim há 2 meses por conta dessa árvore ali. Cortaram a árvore, etc. e tal, mas a Avenida Piabanha continua em meia pista. Olha, não fosse isso, eu quero falar também de um evento que vai acontecer no dia 6 de abril próximo, é um sábado. É um evento do Rotary, do Rotary Centro aqui de Petrópolis. É um evento na Praça da Liberdade e no SMH, dentro da SMH, uma feira de saúde. Quem quiser prestigiar, vão ter vários serviços médicos nessa feira do Rotary no dia 6 de abril. A Câmara Municipal está dando continuidade à CPI do Natal Imperial, que, aliás, vai ser um dos assuntos que nós vamos conversar com os nossos convidados de hoje. Tomara que dê certo, tomara que se dê continuidade. Eu vou pedir um breve intervalo, já vamos iniciar as nossas entrevistas. Fiquem conosco, serão só 2 minutos. Há
12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, voltamos e vamos iniciar as nossas entrevistas do programa de hoje. E eu trouxe para apresentar a senhora e ao senhor dois convidados. O primeiro é o senhor Vicente Riso Neto, que nós vamos falar a respeito da Associação dos Moradores do Morém e outros assuntos políticos. E o Carlos Henrique Davi, que é uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade. E vamos também conversar com o Carlos a respeito de vários assuntos da política municipal. Vicente e Carlos, muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu queria que cada um se apresentasse aos nossos telespectadores e falasse um pouquinho sobre si antes da gente começar o nosso bate-papo político. Vamos lá, Carlos Henrique, vai você primeiro, depois eu me apresento. Em primeiro lugar, Bernardo, eu agradeço muito o convite, né? Você me fez o convite e eu logo de pronto aceitei, porque eu acho importante o trabalho desenvolvido pela mídia local. Estive durante 4 anos à frente de um programa em uma outra emissora que já até fechou, né? E tenho meu trabalho sempre voltado nas causas sociais. Fui conselheiro de saúde por muitos anos, onde defendi o interesse da sociedade civil. Participei em várias ocasiões de associações de moradores, do Fórum das Associações de Moradores. Eu tive sempre uma vertente ligada nas causas sociais, das pessoas conhecerem os seus direitos, informar a população. Muitas das vezes a população não consegue alcançar determinado serviço porque ela não conhece o direito dela. E o que a gente vê hoje no poder público, em âmbito geral, é que eles querem continuar escondendo os direitos de determinado cidadão. E o meu trabalho é voltado para isso, para dar voz às pessoas que estão aí, esquecidas, desamparadas, né? Nem tudo, só questão financeira, não. Tem várias questões, às vezes a pessoa está com problema com o PROCON, não consegue resolver por falta de informação, está com problema para marcar um exame, acha, poxa, o fulano, eu vou pedir ao fulano de tal, porque esse fulano de tal é amigo do prefeito, vai conseguir. Não, é direito garantido por lei. Então esse é o que eu tento estar desenvolvendo na minha vida e sempre levo isso para a minha vida, dentro da minha casa, é o que eu passo para os meus filhos, netos, e pretendo continuar a fazer esse tipo de trabalho. Muito bem. Vicente. Boa tarde aos telespectadores. Agradeço ao Bernardo aí pelo convite e pela oportunidade. A minha vida toda, Bernardo e telespectadores, eu atuei em associação de moradores desde 1996. E pela mesma causa que o Carlos Henrique disse aqui, gosto de contribuir
dando civismo às pessoas e ajudar as pessoas a ter o esclarecimento daquilo que muitas pessoas não sabem, até mesmo para você fazer um exame nesse sentido. Então, desde 96, vim até 2014 à frente da Associação de Moradores do Morém. Aí perdemos o pleito em 2014 e depois continuei fazendo lá pelo Morém, que para mim é um bairro melhor de Petrópolis. Eu vou puxar sardinha para o meu bairro, né? Mas para mim é um bairro excelente, pessoas educadas, é um bairro que você é fechado ali, só tem uma saída e gosto de contribuir no negócio de associação. Acho muito importante o trabalho de uma associação dentro da sociedade daqui de Petrópolis. E... Vicente, continuando com você, há uma percepção por conta da sociedade civil petropolitana, a percepção da sociedade, de que houve, ou melhor, do que aconteceram ao longo dos anos, um esvaziamento das associações de moradores, que sempre tiveram um papel importante, mas muitos membros de diretoria de associações foram convidados para participar de governos e foram para dentro do governo e esqueceram um pouco a associação e o papel de inclusão social da associação e o papel de civismo da associação. Houve um desmonte muito grande das associações, tirando-lhes força durante vários governos. Não vamos culpar governo A, B, C ou D, mas isso é uma percepção da sociedade com relação a isso. Como é que você enxerga isso? Ô Bernardo, eu vivi isso dentro do Morém muito tempo. O que acontece em associação de moradores do Morém? As pessoas se aproximam da associação, primeiro por desinformação, pensando que a associação você vai ganhar alguma coisa. E na realidade não é isso. E outra coisa que prejudica muito uma associação. O vereador da cidade colocou na cabeça que ele tem que fazer obra dentro daquela comunidade. Principalmente o vereador, ele consegue apagar uma associação de dentro do bairro. E aí o que acontece? As pessoas desacreditam daquela associação, porque o vereador, aqui se intitula, eu não sei em outros municípios, que o vereador é do bairro. O papel do vereador não é para isso. O vereador tem que fiscalizar o executivo e fazer projeto de lei. A associação é um órgão muito importante dentro de qualquer bairro. Outra coisa que você disse aí, o prefeito assume e pega aquele rapaz que está lá na associação para colocar em cargo comissionado. Isso esvazia o trabalho de uma associação. Mas a associação, o papel da associação é muito importante. Nós conseguimos dentro do Morém várias coisas com a associação. Até mesmo fazer com que o vereador conseguisse parar o trabalho da Associação do Morém, que ficou lá de 2014 e agora até 2018. Ele conseguiu apagar o trabalho, colocando um presidente de associação que não fez nada dentro do bairro. Muito bem. Carlos, pegando o gancho do Vicente, você que já trabalhou já fez muitos trabalhos sociais e tudo mais, já atuou dentro dessa área, qual é a sua visão da situação das associações de bairros hoje em Petrópolis? São N fatores, né? Vamos colocar primeiro que a gente teve o auge das associações de moradores em meados de 80, finalzinho dos anos 80, porque as comunidades careciam de tudo, de iluminação pública, de água, de ônibus. Eu participei de reuniões de associações de moradores com quase 1000 pessoas, porque reivindicavam serviços públicos que não chegavam. Isso foi ocorrendo naquele momento. E começou-se a enxergar o quê? Principalmente, aí eu vou falar, você colocou o executivo, eu vou colocar a Câmara, eu acompanhei muito de perto. A Câmara começou a enxergar nas associações de moradores os seus currais eleitorais. Então eu vou chamar o Carlos Henrique, eu vou chamar o Sebastião, que é membro daquela diretoria, e vou trazer para o meu gabinete. E vou botar um cabrestinho nele, que é através de recurso, porque ele não tem um cara, a Associação de Moradores de Serviço Voluntário, ele não tem, e o cara, tudo que fizer, vai passar para o meu nome. E assim ocorreu, e é uma prática decorrente, infelizmente,
na nossa cidade e que a gente tem que tentar quebrar isso. É lógico que você quer estar dentro do poder público para tentar mudar, porque você só muda por algumas coisas na cidade, no estado, se você estiver participando diretamente de alguma forma de poder. Se eu tenho uma visão pública de alguma coisa e eu não consigo mudar, de repente eu posso ter oportunidade se eu tiver em determinado cargo. Né? Mas eu chegar lá e ficar quieto, me calar perante a tudo que me impõe, aí o nome disso já é cooptação. E outra coisa assim, para terminar, o Código Civil diz o seguinte: um membro de associação de moradores que for nomeado, né, ou de ONG, ou etc e tal, for nomeado para algum cargo público, eles têm que se afastar da associação de moradores. E isso não está acontecendo em Petrópolis. Isso não acontece agora. Isso é crime. E o Ministério Público, eu não sei se já tem denúncia, se está observando isso. A gente vê várias pessoas em cargos em comissão na cidade que ainda estão como presidente de associação, que ainda estão como diretor de associação de moradores. Eu tive uma oportunidade que eu fui trabalhar na Câmara, eu era presidente da associação, eu renunciei e me afastei. Eu ajudei a associação de moradores de outra forma, mas não atrapalhei o trabalho. Tanto é que o Vitor, na época, ficou como presidente, pode indagar ele. Eu nunca impus aquela pessoa que eu trabalhava na Câmara entrar dentro da comunidade e fazer o trabalho, impor ele falar o nome daquela pessoa 24 horas. Quando vinha somar, era elogiado. Quando não fazia nada, era criticado e tinha que ser assim. Tem que ser assim, entendeu? Vicente, o mês que vem, nós vamos ter uma eleição para a Associação dos Moradores do Morém. Eu imagino que você já esteja compondo uma chapa para concorrer ao pleito do mês que vem, mas eu queria te perguntar o seguinte: de que forma você enxerga, qual o caminho que você vê para que essa contaminação que o Carlos falou, seja do Executivo, seja do Legislativo, dentro das associações, como é que você pensa em conter essa contaminação que, infelizmente, toma conta de uma grande parte das associações de moradores aqui do nosso município, e digo mais, não só do nosso município, de vários municípios no Brasil afora. Bernardo, mês que vem nós vamos ter a eleição, que é dia 27 de outubro, já está marcado. Não, 27 de abril. Não, 27 de abril, desculpa. Isso. Já está, 27 de abril, que já está marcada a data da nova eleição lá no coisa. Ô Bernardo, a gente só vai conseguir mudar essa situação que hoje está dentro do nosso município, eu falo em relação ao nosso município, se a gente começar a trazer as pessoas de bem para dentro de uma associação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você não ter pessoas que têm interesse em ter cargo público. Então, você dentro da comunidade, por exemplo, eu estou montando a minha chapa lá. Eu vou ser o vice-presidente, já escolhi um garoto, que é lá da Pedro Ivo, Valneio, é um garoto novo. Então, eu vejo naquele garoto, como presidente da associação, que ele não tem interesse em fazer da associação um trampolim para ser vereador. As ideias dele é melhorar a comunidade, como tirar as crianças que estão na rua, ociosas hoje, fazer um projeto de judô, jiu-jitsu, futebol, entendeu? Então a gente tem que enxergar dentro da comunidade, como eu tenho muito tempo dentro do Morém, então eu conheço aquelas pessoas. Então a gente tem que escolher pessoas que estão voltadas para dentro da comunidade para fazer serviço comunitário. Não querer se lançar, por exemplo, lá o mandato é de 4 anos. Depois de 4 anos que ele fez aquele trabalho, saía candidato a vereador. Ou então, quando mudar o cargo do executivo aqui dentro, é o que o Carlos Henrique falou. O executivo ali está de olho dentro da associação. Então ele puxa aquele que é presidente, que ele é muito conhecido dentro do bairro, visando o voto que ele vai obter, trazendo aquele garoto para trabalhar. Então a gente tem que escolher essas pessoas na chapa. Lá no Morém, por exemplo, são 6 pessoas que compõem a chapa. Então escolher a dedo essas 6 pessoas e firmar um pacto com elas. Na associação que nós tivemos de 2011 a 2014, nós fizemos um documento e todo mundo assinou e levamos a cartório.
dizendo que aquelas 6 pessoas que compunham a chapa ali não poderiam sair a cargo nenhum eletivo e se comprometendo e ir até o final da chapa. Deu muito certo. Você hoje é morador lá do bairro Morém e as pessoas falam muito bem, não porque eu estava na associação, não, porque a associação é um grupo, são 6 pessoas trabalhando e fizemos muita coisa. Eu só vejo esse caminho, você escolher dentro da comunidade aquelas pessoas que estão voltadas única e exclusivamente por fazer alguma coisa dentro da comunidade e ter o papel cívico e não tomar associação para mais tarde ter fazer uma coisa partidária da associação. Assim eu enxergo que você só vai conseguir escolhendo as pessoas a dedo. Vicente, eu vejo um problema aí, que é o seguinte: toda e qualquer associação de moradores, seja onde for, não é aqui em Petrópolis, não estou falando do Morém, nada, é um órgão político e que tem um certo poder, em nome dos moradores, de reivindicar ao poder público melhorias ao bairro. Né? Sim, que nem você com falou. certeza. Você quer fazer um projeto de inclusão social lá em cima do Morém, para tirar as crianças da rua e tudo mais. Maravilha. Ok. Só que você não escapa desse viés político e dessa necessidade política de ter alguém favorável à associação, seja dentro do primeiro escalão do executivo, seja dentro da Câmara dos Vereadores, algum vereador e tudo mais. Você não tem como escapar disso, não tem. Concordo com você que se você chamar pessoas de bem para compor a sua chapa, já vai ajudar muito e bastante. Com certeza, né? Pessoas sem comprometimento de querer se aproveitar da associação para angariar votos junto aos moradores, já é uma grande coisa. Mas eu queria saber do Carlos o que ele pensa a respeito disso. Carlos. É uma situação, vamos te dizer, vou te dar um exemplo. Barack Obama. Ele era um líder comunitário. E aí, chegou a presidente do maior país do mundo, da maior economia do mundo. Política faz parte, está no nosso dia a dia. Está dentro da nossa casa, está na esquina, está em qualquer lugar. A associação também faz parte, né, são pessoas que ali estão com o intuito de melhorar do bairro. Né? A questão que pesa hoje numa associação é que os próprios moradores, o próprio morador, não contribui com a associação. Mas porque desacredita da associação. Então, ele desacredita um pouco, mas ele não contribuindo, ele não tem como cobrar da diretoria. A diretoria hoje, para registrar uma ata, paga. Para registrar um estatuto, paga. Para ir numa reunião, que às vezes são reuniões cansativas e que você necessita de transporte, alimentação. Tudo isso sai do bolso do diretor. Em associações que são organizadas, bem organizadas, a gente não vê tanto essa influência política. Porque eles contribuem mensalmente. Você vê condomínio, tem influência política? Não. Eles pagam um condomínio, tem o síndico e ele tem que fazer aquilo que os moradores querem. Se tiver influência política, eles arrumam um jeito, numa assembleia, e destituem o síndico. É o que acontece. A associação de moradores, o morador ainda não acordou que, para ele ter uma associação de moradores forte, atuante, ele tem que dar a parte dele. Ah, mas esse dinheiro vai ser... Não, o dinheiro não é você. A associação de moradores é como empresa. Você presta conta, você tem CNPJ, se você desviar algum fundo, você responde civil e criminalmente, né? Você sofre todas as sanções da lei. Mas isso não ocorre. E é difícil você segurar. Se você fez um bom trabalho dentro da associação de moradores, não tem jeito. Isso vai aflorar que uma hora você vai ser um líder político. É um passo de cada vez. Você não pode misturar as estações. Mas você também não pode só ficar preso. Você fez um bom trabalho em Cascatinha, onde você é elogiado. Por que não levar esse exemplo de um trabalho que você fez como presidente de associação para a Câmara Municipal como vereador? Né? Mas eu posso dizer uma coisa, Casimiro? Você não pode... Só um minutinho, Vicente. Você não pode misturar as estações, como eu disse. Você foi chamado para um cargo no executivo, imediatamente você se afasta da associação de moradores. E não influencia. Eu, quando fui presidente da Associação de Moradores do Nova Cascatinha, as pessoas falaram, pô, mas tu aceita tudo que é vereador aqui. Eu falei, ele vindo fazendo,
qualquer um que vier eu vou elogiar. Mas na hora de eu pedir o meu voto, eu vou pedir para uma pessoa que eu confio. E não vou pedir em nome da associação. Vou sair e vou pedir como Carlos Henrique. E assim eu fiz. Às vezes que eu fui coordenador de campanha de determinada político, eu me afastei da associação para não... Mas muita gente, infelizmente, não tem essa visão. E é uma visão que a gente tem que embutir e que o morador, Vicente, tem que cobrar isso da diretoria. Mas eu acho, Carlos Henrique, não cortando, já cortando, Sim. Esse descrédito dos moradores na associação é justamente isso que você está falando. Eu não digo que você fez isso lá embaixo na Itamaraty, onde você era presidente. O sujeito entra numa associação de moradores já com a intenção de ser um político ou um vereador. O primeiro passo é o vereador, que ele quer ser. Então ele já não entra desarmado, ele entra com a segunda intenção de, mais tarde, quando acabar aquele mandato, ele ser político. Mas cabe... E aí a comunidade, só completar meu raciocínio, a comunidade já está cansada disso. E aí há um descrédito da associação. Por exemplo, eu vou tomar meu exemplo, isso aqui eu não estou fazendo demagogia aqui não. Eu estou desde 1996 dentro de uma associação. Já cansaram de falar para mim dentro do Morém. Você sabe, como eu tenho um conceito dentro do Morém. Ah, Vicente, sai vereador. É isso que eu falei para o Bernardo. Você tem que escolher as pessoas que justamente elas querem fazer um trabalho único, exclusivamente comunitário. Entendeu? Na minha concepção, por exemplo, se eu quero ser político, na minha opinião, eu não vou participar de associação. Eu vou começar a entrar dentro de um partido para fazer o trabalho partidário. Porque senão você estraga as comunidades que nem está aí. Não tem, a associação hoje não tem mais crédito. Porque todo presidente que entra, ele já está com segunda intenção. Essa é a minha opinião. Desculpa eu te interromper, Vicente. Sim, Carlos, não, claro. Mas eu preciso pedir novamente um breve intervalo comercial, porque senão os nossos patrocinadores puxam a minha orelha. É claro. E são eles que mantêm esse programa aqui no ar. Com certeza. Por favor, fiquem conosco, serão só 2 minutos e já voltamos. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à rua 16 de março, 338. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Muito bem, voltamos. E ontem eu tive a oportunidade de visitar um projeto social, um projeto comunitário, um projeto de inclusão, chamado Centro Educacional Comunidade São Jorge, que fica lá no Alto da Independência e que, no presente momento,
está fazendo um trabalho espetacular com 120 crianças. Fui muito bem recebido pela dona Gilda Palma Jorge, que é a presidente da associação. Estou aí nessa foto com as crianças. A dona Gilda é essa à minha esquerda e a professora Márcia, à minha direita, é a diretora da escola, é a diretora do projeto. E o projeto tem algumas ideias fantásticas e está sofrendo alguns problemas e algumas carências que nós vamos tentar, com o nosso conhecimento, ajudar esse projeto comunitário, porque ele é meritório e está tirando das ruas, em turno integral, 120 crianças. Isso é uma coisa muito importante e um projeto muito bonito. O Vicente estava falando que gostaria de fazer um projeto de inclusão lá no Morém. Vicente, eu estou aqui também, já coloco para você, me coloco à disposição para te ajudar nesse teu projeto de inclusão lá, independente de qualquer posicionamento político, tá? Porque é aquela velha história. Pretensão política, muita gente tem, nem todos levam à frente, alguns levam, outros não, outros no meio do caminho, partam. Mas eu acho que o trabalho social que se pode fazer e no que se pode ajudar é muito importante, é mais importante até do que qualquer posicionamento político ou de qualquer pretensão política. Mas eu queria te falar o seguinte, a propósito disso, eu queria que você falasse algumas conquistas que a Associação dos Moradores do Morém já obteve e, por exemplo, aquela pracinha em frente da Enel. Da Gustavo Weber. Exatamente, aquela pracinha ali, eu sei que foi uma conquista da associação. Sim. Nos fale um pouquinho das conquistas da associação, esses anos de existência dela. Ô Bernardo, nós tivemos muitas conquistas, mas muitas mesmo. Uma foi essa que você falou no governo do ex-prefeito Rose Bom Tempo. Conseguimos revitalizar aquela pracinha ali, a Gustavo Weber, que era uma pracinha que ficava ali, várias pessoas, moradores de rua, fazendo várias coisas ali que prejudicava as pessoas que passavam ali. Que virou uma academia da terceira idade. Que virou uma academia da terceira idade e um parquinho para as crianças. Exatamente. E funciona hoje muito bem. De manhã cedo, apesar da minha pouca visão, às vezes passo ali e quando eu estou sempre acompanhado de alguém. As pessoas falam lá, o pessoal fazendo ginástica, e isso é uma gratificação para quem conseguiu fazer aquilo ali. Outra coisa, conseguimos colocar na época mais recente de associação, de 2011 até 2014, conseguimos colocar curso de inglês, curso de espanhol. Fomos privilegiados pelo Mustrange, na época, com o primeiro CID, Centro de Inclusão Digital, uma parceria com a Igreja Batista lá no Morém. Isso foi uma conquista que dava curso. Né, hoje, o CID. Hoje está abandonado. Os CID estão abandonados. Está totalmente abandonado. Estão abandonados. Infelizmente. Não deram sequência, o Bom Tempo deu sequência, começou na época do Mustrange, com Robson Cardinelli. O que tem que era parar, a secretário política pública tem que ter continuidade. Tem que ter continuidade, né, Casei? Isso foi uma das conquistas também. Agora, uma conquista maior que nós conseguimos no finalzinho do governo do Rubens, não foi nem no final, foi no segundo ano, finalzinho do nosso mandato, em 2014. Foi um terreno que nós conseguimos, excelente o terreno, que não é propriamente da associação, mas é permanência de uso do terreno por 10 anos. Lá naquele espaço onde era um antigo cruzeiro, que hoje fizeram até a cobertura de uma quadra lá, tem um terreno lá de 17 por 24. Então, essa associação que teve agora, que encerrou o mandato agora em 2018, eu não sei o que eles fizeram, porque a associação ficou apagada. Foi a tal quadra que cobriram só onde o jogador joga. Eu nunca vi isso, não, Bernardo. Bernardo deve ter visitado lá e viu. Cobriram só a quadra, a arquibancada deixaram sem cobrir. E o espaço lá, que é maravilhoso, que a gente tem lá, que está todo estragado ao redor. Não tem... né? É um parque municipal do Eu só vou pedir para vocês Morim. não fazerem essessas conversas paralelas, porque o som fica muito baixo e o nosso telespectador não escuta e fica curioso para saber o que vocês estão comentando. Então, eu vou pedir que um coloque a ideia dele, depois o outro, porque fica mais fácil para entendimento do nosso telespectador. Sem problemas. Mas muitas conquistas, Bernardo. Conseguimos iluminar as pontes lá com a associação. Você é morador do bairro, deve ter visto. Fizemos várias servidões lá que estavam em estado precário na Lagoinha, fizemos na Marciano Magalhães.
muita coisa que nós conquistamos, mas muita coisa mesmo que conquistamos. E tínhamos lá um projeto que era dentro da uma parceria com a Mitra e a Escola Nossa Senhora da Glória, que era um projeto de judô e jiu-jitsu, que tinha aproximadamente umas 80, 90 crianças. A propósito do que você falou, da descontinuidade de políticas públicas, esse CID foi uma pena não ter continuado. Uma coisa maravilhosa, né? Exatamente. Foi uma pena não ter continuado. Vou te dar um exemplo. Ali no canto do cemitério, tinha uma salinha que tinha 3 ou 4 computadores, e a coisa funcionava muito bem. A sala está fechada até hoje e não teve nenhuma outra utilização dessa sala e a sala continua fechada. Se os computadores ainda estão lá, não sei, mas de qualquer maneira hoje já estão ultrapassados, obsoletos e tudo mais. Mas a falta de continuidade de políticas públicas, que é o assunto que eu queria comentar com você, que eu quero que você dê continuidade, eu vou dar um exemplo claro, que foi o Disque Entulho, criado no governo Paulo Mustrangi, que funcionava maravilhosamente bem. Por incrível que pareça, eu mesmo utilizei 2 ou 3 vezes o Disque Entulho e era um serviço fantástico. Quando o Rubens Bom Tempo entrou, ele acabou com o Disque Entulho. Agora Bernardo Rossi voltou com o Disque Entulho, mas de uma forma bastante capenga. Não funciona como funcionava na época de Paulo Mustrangi, e essa é bem da verdade e é bom que se diga. Vamos falar um pouquinho de falta de continuidade das políticas públicas aqui no nosso município. Fique à vontade, Carlos. Eu vou te dar... Eu não concordo com essa questão de descontinuidade, desmonte de uma política pública. Tem coisas que, por mais que esteja num plano de governo de determinado candidato, que se transforma numa política pública. Que a comunidade, a sociedade adere de uma determinada forma, que isso começa a fazer parte do nosso cotidiano. Você deu um exemplo, o Disque Entulho. Hoje, o que a gente mais vê pela cidade é entulho em tudo quanto é canto. É armário, apesar da população também não ter educação nenhuma nessa questão de descarte do lixo, né? Mas você vê que é uma política importante. O CID, eu vou citar uma aqui, que as pessoas vão falar, o Carlos é louco. Não. Eu acompanhei os CIEPs, tempo integral. Possam discordar de esquerda, de direita, o tema não é esse, o tema é de continuidade. A criança entrava de manhã e saía às 6 horas da tarde. Entrava às 7 e saía às 6 horas da tarde. Com banho tomado, alimentação, tinha computador, tinha sala de biblioteca, tinha tudo. Tudo. E em Cascatinha, por exemplo, era em torno de 2.000 crianças. Mudou-se o governo, começou a ser um turno só. E hoje já é municipalizado. O que aconteceu? Carlos, deixa eu te interromper, porque isso é muito importante. Você sabia que tem uma lei que não é cumprida, existe uma lei não cumprida, tá? Aqui em Petrópolis, 25% das 168 escolas municipais já deveriam ter turno e contraturno. O governo municipal descumpre essa lei. É só para não perder o gancho e ilustrar exatamente o que você está falando dos CIEPs. E os CIEPs foram construídos geralmente em comunidades carentes. Vamos colocar hoje as favelas no Rio de Janeiro. Essas crianças não ficavam ociosas. Quando elas passaram acabou com os 2 turnos, passou a ter um turno só, a mãe e o pai continuam trabalhando. Essa criança ficava onde? Jogado pelas ruas. O que aconteceu? Quem adotou? Tem números, tem pesquisas que vão dizer isso. A violência aumentou drasticamente. Porque foi uma falta de continuidade de uma política pública. Isso não pode ocorrer. Isso deu certo. Funciona, tem que continuar, independente de quem seja. Né? Vamos supor, Maria da Penha. Vai acabar com a lei Maria da Penha? Foi proposta por um determinado partido e aprovou. Hoje já é um projeto é uma política de Estado, não é mais do A, do B e do C. Isso a gente tem que começar a se ater e cobrar dos nossos governantes e dos nossos legisladores também, que bastante é culpa deles, porque eles não legislam, como o Vicente colocou. Eles acham que fazem obra, que são um braço do executivo. Eles não fiscalizam, não vão à tônica, às vezes tem determinada licitação. Eu até questionei isso hoje. Eu vi num local em Cascatinha que tem 15 ambulâncias.
fizeram uma licitação de 1.800.000 de 4 ambulâncias. Aquelas 15 está faltando o quê? Peça, motorista, o quê? Esse 1.800.000, menos da metade poderia ter usado para consertar essas ambulâncias. E o restante usar para comprar um equipamento, um insumo que está faltando na saúde pública do município. Tem coisa que eu não consigo entender, Bernardo. Eu sempre digo, o problema de Petrópolis não é um problema financeiro, não é um problema econômico, É gestão. falta de gestão. Eu vou novamente pedir um breve intervalo, serão só 2 minutos, já voltamos. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Voltamos e vamos continuar o nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista, hoje com o senhor Vicente Riso Neto, da Associação de Moradores do Mourem, e o Carlos Henrique Davi, que é ligado à Associação de Moradores, com vasto trabalho social no passado, e uma pessoa muito engajada aqui na cidade e conhecedor dos problemas da cidade. Carlos Henrique, agora desse bloco eu começo por você. Nos blocos anteriores eu comecei pelo Vicente, agora chega a sua prioridade, sua vez de prioridade. Um problema que chama a atenção e que é de difícil compreensão ou de fácil compreensão, quando eu terminar de expor, a senhora e o senhor vão me entender, nós temos um gradeado no terminal do Itamaraty, no terminal de Correias, no terminal de Itaipava, e não temos um gradeado no terminal aqui do centro, na rodoviária antiga. Por quê? Eu entendo dessa forma, a opinião é minha e eu respondo por ela, tá? Eu entendo que isso é um interesse dos proprietários de empresa de ônibus, ou seja, da CETranspetro, em que o usuário de transporte pague 2 passagens. Por quê? Não tem grade. Ele desceu do ônibus, vai entrar no outro e vai pagar a passagem. Nos terminais, ele paga a passagem antes de entrar no terminal, o terminal é gradeado, ele paga uma passagem só. Né? Eu queria que, antes da gente entrar no descuido e descaso da cidade, que é o nosso próximo assunto, eu queria que você fizesse um rápido comentário a respeito da situação e qual a sua visão, qual a sua ótica do porquê não há esse gradeamento no terminal rodoviário aqui do centro. Eu acompanhei de perto essa questão ali do terminal do Alto da Serra e do centro, né? Política, descontinuidade de política, discurso de campanha.
não se fez um estudo do impacto que ia acontecer com a abertura do terminal do centro. E também uma pressão grande de uma grande empresa de ônibus, que ela não queria adentrar dentro do terminal do centro, com aquilo ali tudo fechado. Né? Porque existia uma câmara de compensação, né? Não sei se existe hoje ainda. Que não funciona. Porque essa grande empresa não colocava dinheiro ali dentro da câmara de compensação. Então o desequilíbrio era notório. Tanto é que essa grande empresa ainda faz isso hoje, eu não vou citar o nome porque eu não quero fazer propaganda, ainda faz isso hoje. Hoje nós temos ônibus que ligam Cascatinha ao Alto da Serra. Essa empresa não quis colocar o segundo ônibus. Então a cidade das Hortências, que faz Cascatinha Alto da Serra, usa um ônibus só. Nós poderíamos ter mais oferta de ônibus, de horários, porque assiste Rua Tereza, Alto da Serra, Morém, você vem de Cascatinha até Alto da Serra. Mas essa empresa não quis colocar, ao contrário do Cascatinha Bing. A outra empresa lá colocou. Então, são tudo, as pessoas ficam com medo de determinadas pressões. Tem decisões que tem que ser tomada em cima de números e fatos. Hoje, olha o estado desse terminal. Além da pessoa pagar 2 passagens, aí o cara vai me dizer, mas tem um cartão. Muita gente não tem cartão. O autônomo geralmente não tem cartão de integração. Ele vem do Quitandinha, aí vai para Cascatinha. Ele solta ali, está aberto, ele tem que ir até o Bosque e pagar a segunda passagem. Se tivesse ali integrado, fechado aquilo ali, ele viria do Quitandinha, entraria num terminal Itamaraty e ia embora para sua casa, como era feito antigamente. Mas devido à pressão tanto de empresários, quanto de alguns comerciantes que hoje já nem estão mais ali dentro do terminal. Aconteceu o que a gente está vendo lá. Pessoas em situação de rua, cachorro, uso de drogas, tudo de ruim tem ali. Agora, eu sei, parece que eu vi na tribuna hoje, que eles estão fazendo algumas melhorias, pintando, tirando as goteiras. Eu tenho feito um trabalho na Sargento Boening, tem dia que não dá para tu ficar ali fora. É mais fácil ficar na chuva do que tu ficar ali, mas é goteira mesmo, descendo. E como é que está aquele telhado? Será que não pode acontecer um acidente pior? Isso é uma coisa séria que precisa ser melhor examinada. Mas o que acontece? Como no nosso tempo, televisão é tempo, a senhora e o senhor bem sabem disso, tempo é curto, e eu preciso entrar, eu te interrompi porque eu preciso entrar no assunto do descuido, do desleixo, do descaso por parte do poder público com a cidade. Eu queria, Vicente, que você fizesse um comentário de uma coisa que eu não entendo até hoje. Por que Petrópolis não tem uma usina de asfalto lá na BR-040? Você pode ser no Distrito Industrial da Posse. Agora vai perturbar a cidade e nós teríamos asfalto mais barato e não teríamos essa buraqueira que temos aqui na cidade. Mas como é que qual é a sua impressão a respeito desse desleixo da Secretaria de Obras, da Prefeitura, com relação a essa quantidade de buracos? Olha, eu moro em Petrópolis há 33 anos. Eu não sou nascido aqui em Petrópolis, mas 33 anos é um tempo considerável. Eu nunca vi a cidade nesse estado de descuido tão lamentável. Como é que você enxerga isso, Vicente, como membro de associação de moradores? Ô Bernardo, é que nem você disse aí. Vou fazer 59 anos e desde que dos 17 anos eu estou militando em associação, me interessando pela coisa pública. Eu nunca vi Petrópolis tão ruim em matéria de vias que nem está agora. Eu também questiono por que a gente não... Já tivemos aqui usina de asfalto que funcionou, acho que ali na Floriano Peixoto, né? Não é Floriano Peixoto, na Fonseca Ramos. E por que agora não se deu continuidade naquilo ali que hoje estaríamos muito melhor em questão de comprar asfalto de fora? Aí o poder público é o que a gente estava falando aqui. Não dá continuidade nas coisas que são primordial para Petrópolis. Hoje não estaria Petrópolis nessa situação lamentável. Até onde o prefeito nasceu e criou-se lá na adolescência, Nogueira, aquilo lá está um caos de buraco. O Morém,
Até que agora fizeram um tapa-buraco lá, eu não sei se você chegou a acompanhar. Outra coisa, esse asfalto que eles fazem e deixam aquelas tampas de bueiro. Mas, Vicente, um Aquilo é uma tapa-buraco em barbaridade. termos. Na Padre Feijó, ali no Morém, Sim. há cerca de uns 6 meses atrás, 5, 6 meses, 4 meses atrás, tamparam todos os buracos da Padre Feijó. Ontem eu estava observando, a Padre Feijó está cheia de buracos de novo. Ora, tampar buraco dessa forma, é preferível não tampar. Com certeza, porque a qualidade do asfalto que eles vêm tampando esse buraco não dura nem uma semana. Se você tampou Choveu. hoje, choveu, Vai pronto, entupir o bueiro. amanhã já está o buraco aberto. Carlos, De novo. eu não digo que se volte com uma usina de asfalto na Fonseca Ramos, onde era antigamente, até porque agora é muito central. Mas se bote na BR-040 e tudo mais. Mas o desleixo da cidade, qual é a sua visão com relação a isso? Eu vou perguntar, você sabe porque você anda no meio. Pergunta à população quem é o secretário de obra do município. Quem é o secretário de saúde? Difícil. Em governos passados, do Paulo, do Rubens, do próprio Leandro Sampaio, estou indo lá atrás. Você perguntava quem era o secretário de obra, todo mundo sabia. Né? Todo mundo sabia. Quem era o secretário de saúde, todo mundo sabia. Coisa que hoje você não sabe. A usina de asfalto que tinha era fria. Né? A fria ali na Fonseca Ramos. E o grande problema é que a empresa que fornece asfalto, ela fornece para os 92 municípios do estado. É só uma que ganha. É um monopólio, alguém tem que quebrar isso. Mas não é só Petrópolis que vai conseguir ela sozinha, porque a gente sozinha a gente é uma ilha. Tem que ser a Alerj. A Alerj tem que se movimentar. Nós temos nossos representantes lá, eles têm que se movimentar e quebrar esse monopólio, porque ela dita as regras. Né? Eu não vou citar o nome, mas a gente sabe quem é que ganha todas as licitações de asfalto no estado do Rio de Janeiro. Então, é difícil, e o desleixo da coisa pública é porque parece que tem pessoas que não estão na pasta correta. É essa a impressão que eu tenho. Né? Parece que tem pessoas muito capacitadas, dentro mesmo, que são do quadro, que estão lá encostadas, na Secretaria de Obra, na Condep, na Saúde, que poderiam ser usados, o know-how de conhecimento que elas têm devido a anos de serviço público. Tem uma pessoa dentro da Secretaria de Obras. O Erickson, né? Se tu virar para ele e falar assim, Manilha mas o lá Erickson, na posse ele sabe onde está. Mas o Erickson, dentro da Secretaria de Obras, ele já passou por vários prefeitos, por vários governos. E continua lá. É uma Hoje pessoa ele tá competente. encostado. É uma pessoa competente. Não, eu tenho certeza absoluta, e eu posso afirmar isso, a senhora e o senhor, que se tivesse material para trabalhar dentro da Secretaria de Obras, esses buracos estavam tampados, porque o Erickson tamparia, porque é uma pessoa competente que já passou por vários governos. E não está preocupado com Rubens Montempo, com Paulo Mustrange, com Bernardo Rossi, nem nada. Então, eu concordo com você. Tem pessoas muito boas, até da Secretaria de Planejamento, esses dias eu estava conversando, tem pessoas muito boas dentro do governo, subaproveitadas. Ao passo que tem uma série de comissionados que se acham, que se sentem e fazendo uma montoeira de bobagem ou até não fazendo nada. Não é isso? É isso aí. Outro cara que é uma sumidade em asfalto é o João Raimundo. Também, que está na Condep agora. Está cedido para a Condep. Está cedido para a Não dá Condep. para acreditar nisso. Não. Mas existe gente boa dentro do governo. Sim, claro. O problema é que o governo não reconhece essas pessoas. Não está sendo aproveitado, né? Essa que é a É mais realidade. ou menos E eu por vou aí. até além. Desculpa cortar, vou até além. Existe também cargo em comissão, gente boa, mas está sendo utilizado naquilo que ele não conhece. Mas você sabe que isso é um defeito de vários governos? Olha, De geral. no governo Rubens Montempo, tinha uma moça, eu não vou citar nomes, até porque eu não estou autorizado a citar nomes, e é o que eu vou falar. Ela estava fazendo um trabalho espetacular no CRAS. Espetacular. Elogiada e tudo mais. O Montempo tirou ela de lá e botou dentro da cultura, dentro da fundação. Nessa época ainda existia a Fundação de Cultura e Turismo. A moça sumiu dentro do governo. Sumiu. Porque a pessoa muitas vezes tem aptidão para fazer uma determinada coisa, mas não tem aptidão para fazer outra coisa. Não. Então eu não vou citar nomes justamente para não ferir suscetibilidade e tudo mais. Mas isso acontece muito dentro de todos os governos. Ô Getúlio, eu vou precisar te pedir um último comercial. O papo está muito bom, mas televisão tem que faturar. Fiquem conosco, já voltamos.
Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Muito bem, voltamos. E, infelizmente, eu falo aquela frase que eu não gosto de falar, mas que eu sou obrigado a falar. Televisão é tempo. De tal sorte que... Vicente, eu vou te dar 1 minuto para as suas despedidas. Carlos, eu vou te dar 1 minuto para as suas despedidas. E peço que vocês não excedam esse 1 minuto, que nós estamos já chegando ao final do nosso programa. Vicente, fique à vontade. Primeiro, te agradecer pelo convite, né? Fiquei um pouco nervoso no começo, que há muito tempo não tenho feito televisão. E quero pedir aqui, eu quero deixar aqui só uma mensagem ao pessoal, os moradores do Morim. Dia 27, agora de abril, antes eu falei outubro, mas é abril, nós vamos ter oportunidade, parece que vai ter 3 chapas lá dentro do Morim. Vou fazer a minha chapa, vou divulgar no comércio, vou dar uma divulgação maior. E espero que essa eleição seja uma eleição cívica, não que nem foi da última vez. Eu não vou nem entrar em detalhe aqui do que foi a última eleição. Espero que as chapas vão concorrer para trabalhar para o Morim, né? Que esse é o objetivo de uma associação. As pessoas entrarem para fazer, para ter melhorias para dentro do bairro. Porque o meu pensamento é o seguinte: a nossa casa não se resume aos rumos da nossa casa. A nossa casa é o bairro inteiro. Se o bairro estiver melhor, nós vamos ter um Morim melhor. Muito obrigado, Bernardo, pelo espaço que você cedeu aqui para a gente mostrar aqui as associações e comentar um pouco sobre Petrópolis. Rapidamente, rapidamente. Rapidamente. Primeiro te agradecer, fazem aproximadamente 7 anos que eu saí da TV e não tinha falado mais em canal nenhum. Te agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui discutindo a cidade, colocando o que eu penso, não que a gente seja o dono da verdade, mas tentando contribuir de alguma forma para o bem-estar, não só meu, mas de todos os meus irmãos, que eu considero todo petropolitano um irmão meu. Então, eu te agradeço muito, estou muito feliz, saio daqui, assim, um momento eu achei que eu nunca mais ia voltar num canal de televisão e hoje estou aqui, eu te agradeço muito por isso, Bernardo. Gente, eu que agradeço a vocês, espero que numa próxima oportunidade sejamos juntos novamente aqui no programa. Eu queria agradecer a senhora e ao senhor, novamente a paciência e a gentileza, prometendo para a semana que vem um novo programa, uma nova entrevista, desejando-lhes uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor.
SC16. Aqui você se vê. Aqui você encontra as coisas mais gostosas nessa Páscoa para fazer você sorrir. Alcatra com maminha, peça quilo, R$16,99. Filé de peixe Belusa Bacalanor 800